Olá, você que está sempre aí assistindo aos nossos vídeos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao vídeo número 2. Nós falávamos anteriormente sobre a evolução e tocamos muito aí na evolução material, quanto ela influi na nossa vida. E hoje nós estamos aqui para gravar o vídeo 2 e vamos falar especificamente sobre a evolução. E está aqui mais uma vez o amigo Luiz, está aí também o nosso diretor aí, Valdir Damasceno, para levar para você mais esse vídeo. Então, espero que você faça um bom aproveito de tudo aquilo que aqui for citado. E está aí o Luiz. Então hoje nós vamos falar, né, Luiz, sobre evolução e transcendência, ou seja, assim que as pessoas evoluem, não somente na questão física, e não somente nos benefícios materiais que a evolução traz, mas principalmente a evolução do espírito. E eu comentava agora há pouco aqui com o Luiz sobre uma parábola do Cristo, na qual ele dizia o seguinte, que o reino do céu é comparado a um tesouro que alguém achou e que vendeu tudo que tinha, ou seja, investiu tudo de si nesse tesouro que é o reino de Deus, e que quanto mais se espalha, mais aumenta. Então essa é a questão da evolução. Por quê? Porque quanto mais você adquire conhecimento, quanto mais você evolui espiritualmente falando, e muito mais responsabilidade também a gente tem. E outra coisa que a gente nota também, que quanto mais você adquire conhecimento, muito mais você tem necessidade da divulgação. E cai bem nisso que o Cristo falou, que quanto mais você divide esse tesouro, muito mais ele aumenta e muito mais as pessoas se saciam com isso. E está aqui também o Luiz, que vai dar continuidade aí falando da evolução. Vai lá, Luiz. Bom, no primeiro vídeo a gente falou muito sobre os aspectos da evolução como indivíduo e do mundo físico, da vida física. Agora a gente está lidando mais sobre o aspecto espiritual, que o Bill falou, né? Como seria essa evolução no plano dos espíritos, do mundo espiritual. É interessante notar que a gente vai citar um pouquinho também sobre a evolução dentro da biologia e da ciência, né? Que todo mundo está cansado de se ver pelos documentários que passam aí. TV Escola mostra muitos vídeos interessantes sobre isso, né? Que a evolução das espécies, do Darwin, né? De tudo se fala que é evolução. Mas isso só cobre o mundo físico, vindo a evolução espiritual um pouco mais. Abrange também toda essa teoria, mas procura lidar também, e o homem, depois que morre, né? Ele se torna um espírito. No caso, o espírito evolui como são essa vida espiritual, né? E tal, que é uma continuidade, mas é a parte até principal. A gente, quando vem encarnado, a gente vem dos mundos dos espíritos, passa uma temporada aqui e depois retorna. A vida espiritual até é mais importante do que a vida no plano do mundo físico, né? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, começar sobre essas ideias. Nos livros do Espírito, basicamente, fala que no caso lá dos mundos, os 3 reinos, 4 reinos, né? No mundo, como a gente citou aqui, que tem o mundo mineral, vegetal, animal, que o espírito dorme, né? O mineral dorme, depois vai para o vegetal, dorme no vegetal, o princípio vital, depois vai para o animal, adquirindo as emoções, e depois vem para o homem, adquirindo a inteligência, o conhecimento, a consciência de si mesmo, né? Adquire a consciência. E que tudo isso o homem também vai morrer, a gente vai transcender, quer dizer, evoluir como seres, né? Vai atingir um estágio de espírito, que vai sair da natureza humana, de ser um homem, corpo carnal, corpo físico mesmo, na carne, e tornar só espírito, que é uma evolução. Então a gente vai evoluir é transcender, evoluir como capacidade também. E a gente vai dar uma ideia aqui, inclusive o Bill pode falar com isso com mais propriedades, que o que é o ser encarnado e desencarnado, teoria dos espíritos, perispírito, do coisa, né? O Bill pode resumir para vocês um pouco melhor isso agora. No livro dos Espíritos fala sobre o princípio inteligente. E o princípio inteligente, então, ele passa por todos esses reinos e acorda no homem. Então, trazendo aí a sua consciência, o seu raciocínio, a partir do momento que ele reencarna no homem. E isso talvez desperte uma dúvida em todos vocês que nos assistem, e talvez alguém de vocês possa nos perguntar: a gente já passou pela vida animal, pela vida vegetal, mineral? Sim. A gente pega um exemplo do próprio Cristo. Se ele já tivesse nascido com o conhecimento que tinha,
né? E que hoje está milhões de vezes maior ainda, porque nada para, tudo vai andando para frente, tudo cresce, tudo evolui. Então, quer dizer, seria uma injustiça. Então, tudo começa pelo começo. E o princípio inteligente, o princípio do espírito. E já chama princípio inteligente por isso, porque ele começa num princípio e vai passando paulatinamente pelas vidas, tanto mineral, vegetal, animal, como homem. E isso não para por aqui. Então a gente evolui como ser homem, como ser no físico, e a gente também está, digamos assim, vivendo uma vida dupla, como diz o próprio Livro dos Espíritos, porque a gente vive a vida física e a vida espiritual. A gente está vivendo no corpo físico. Quando dormimos à noite, nós saímos do corpo físico. Então a gente vive as duas vidas. E como o Luiz citou, há um determinado tempo da vida, quando o nosso corpo físico já não suporta mais a gente, que é o espírito, então há a necessidade do desencarne, que as pessoas chamam de morte, e a gente passa uns tempos fora do físico, vivendo só em espírito, mas a gente também não está parado, a gente está crescendo, ganhando conhecimento para retornar ao corpo físico e dar continuidade, até que nós chegamos a um ponto em que não precisamos mais reencarnar no corpo físico. Aí a gente pode sim viver, digamos, a vida em espírito. Mas nada para, a evolução ela é infinita, a gente está sempre crescendo, está sempre evoluindo cada vez mais. E depois que a gente passa pela vida física, a gente está evoluindo como espírito. E como espírito também existe os atrasados, os adiantados, e espírito puro, angélicos, etc. Então, quer dizer, não para por aí, né? Vou passar para o Luiz e vai comentar mais um pouco com vocês sobre isso aí. E falando em evolução dentro da teoria atual, da ciência convencional, que é de Darwin, biologia, como falei que tem ótimos vídeos, coisa, e depois vem a evolução espiritual, porque a ciência comum não fala do espírito, fala só dos seres vivos, né, dentro do materialismo, dentro da ciência comum. Mas o espiritismo vai um pouquinho além, aceita todas as ideias do materialismo, né, e procura acrescentar o lado espiritual, o lado, né, de um espírito, de uma entidade que sobrevive à morte corporal física, algo que está além, mas é que é mais a alma ou o espírito, falando assim. E é lógico que Deus não criaria todos os seres estacionários, todos os seres evoluem. Por exemplo, um cachorro seria sempre um cachorro, né? Mesmo espiritualmente. Uma planta seria sempre uma planta. Não. Aí que vem o princípio da transcendência, que seres de espécies diferentes vão evoluindo e transcendendo. Quer dizer, evoluindo com uma espécie espiritualmente mais capacitada também, né? E até os animais, as plantas para os animais, né? E os animais vão, um homem, que é o máximo da evolução dentro do animal, mas um homem também vai evoluir até a condição de espírito livre. E provavelmente depois de espírito livre vai ter consciência, corpo mental livre, e provavelmente deve existir outras escalas de vivência também, né? Que a gente procura estudar tal. Ainda é lógico que a nossa capacidade como homem e como seres não penetra tão profundamente nos reinos da evolução, mas a gente dá para, dentro do possível, falar um pouquinho do que a gente já através dos escritos. Existem ótimos livros de referência, de André Luiz, Pietro Baldi, né? A Grande Síntese é um ótimo livro para quem quiser ver sobre isso, sobre essa evolução não só no campo material, no mundo físico, mas também do mundo espiritual, né? Existem livros de André Luiz, O Caminho da Luz, outras coisas também que são muito, né? Com certeza. Que vai dando um panorama. Isso só citando literatura que você poderá ler, pesquisar e se informar melhor, né? Evidentemente, quando a condição de espírito do homem, centrando no homem, falando um pouco, a gente fala que tem o corpo físico, que é a carne, né? Que a gente fala que isso por via da morte morre. Existe o perispírito, mas é um corpo mais sutil, né? E existe um espírito. Basicamente, o espiritismo lida com esses três corpos, né? A pessoa, por exemplo, como espírito, imagina que é um macaco, ela pode assumir a forma do macaco, né? No mundo pode-se dizer que há uma morte também no perispírito. Ela passa a viver num corpo mais sutil ainda, né? Que é um plano, né? Pode-se falar que é uma consciência livre, um corpo mental, a mente livre, sem precisar até mesmo desse envoltório que seria o perispírito. Isso é só citando, para ver que a escala ainda há uma transcendência também, quando você vai para o mundo espiritual, não precisa voltar mais ao físico, ao corpo carnal. Mesmo nesse mundo espiritual ainda há caminhos de transcendência, de evolução para outras formas de seres vivos, outras formas de veículos ou corpos que se ocupam
né, de você atuar no mundo. Então isso não para, isso é uma beleza do Espiritismo, porque o animal não vai continuar sendo animal, ele tem condição né, com o tempo evoluir, atingir. Nós chegaremos a ser tão evoluídos ou bastante semelhantes aos espíritos mais evoluídos que tem aí. Podemos citar, por exemplo, através da história, como Jesus, como Buda, né, como os sábios e tal. É lógico que eles já estão numa condição de consciências bem mais evoluída, em planos evoluídos. A tendência nossa é evoluindo, né? Assim como a gente passa de série na escola, vai se evoluindo, vai, né, um ano mais coisa e vai até atingir, mas isso nunca para, o processo, a gente tem uma visão até um certo ponto, que é a compreensão humana atinge, mas os próprios espíritos falam que existe muito mais coisas além, só que nas atuais condições de descreverem, né, está além da nossa compreensão, né? Tem uma mensagem até numa música do Raul Seixas, inesquecível pelas pessoas, que ele diz o seguinte, né? Ele cita sobre a questão da mente humana, quer dizer, nós somos seres que ainda não usamos 10% da nossa mente. Então, quer dizer, a gente tem muito que se descobrir. E tudo está aí nesse conhecimento, nessa evolução. E como o Luiz citava agora há pouco, eu estava até lembrando de uma historinha, que imagina o seguinte, você imagina Deus criou o homem, e assim como existem os animais, nós sabemos que há tantos animais que são até chutados, explorados. Pegamos, por exemplo, o cavalo, né, que puxa carroça, que anda com um arreio carregando os seres humanos, e com isso ainda debaixo de reio e espora, sofrendo. Agora você imagina onde estaria a justiça de Deus se Ele cria o ser humano com a inteligência, com a capacidade de fazer uso e até judiar de um pobre animal, se o animal fosse sempre animal a vida inteira. Então, quer dizer, não seria justo. Agora, a gente vê por aí que tudo na evolução da vida se encadeia, é uma cadeia, que tudo vai crescendo, tudo vai evoluindo, tudo vai se ampliando cada vez mais. E nessa questão, como o Luiz citava agora há pouco, a gente vê que até no corpo físico as pessoas evoluem. Você imagina, para você ver o corpo físico da época do Homem da Pedra, era diferente, era bem semelhante, eu não diria nem um macaco, era até mais feio. Mais rústico. Mais rústico. E então a forma primitiva, a gente vê que o ser humano hoje evoluiu. Hoje em dia dificilmente, aliás, não existe uma pessoa falando de corpo físico que seja feia. Então a gente vê que há cerca de 30, 40 anos atrás, ainda se via muitas pessoas desdentadas, muitas pessoas ainda, né? Hoje em dia você não vê mais, hoje as coisas evoluíram e começam os tratamentos dentários nas crianças desde cedo, e os tratamentos de pele, os cortes de cabelo, e a gente vê também até sobre a questão de muitos usos, como lente, né? Que muda até a cor dos olhos. Então a gente vê que até o físico ele evoluiu muito, e o espírito ele está sempre em evolução, no corpo físico, fora dele, e principalmente também quando a gente sai do corpo físico, a gente até ameniza o nosso sofrimento com a evolução. Por quê? Porque aí você já tendo esse conhecimento que do físico você não vai levar nada, principalmente aquilo que a gente se apega, como familiares, bens materiais, coisas que a gente dedicou a vida toda. Então a gente tem até uma facilidade de aceitação no momento em que a gente sai do corpo físico. E essa evolução, ela está sempre contribuindo conosco. E outra, quando você está fora do físico também, há muitas responsabilidades para a gente. Por quê? Porque você fora do corpo físico, o ser que está no corpo físico, ele não tem capacidade de te ver. E com isso a gente conhece muitos casos de obsessões que são nada mais, nada menos do que uma perseguição espiritual de um ser que já desencarnou, obsediando um ser encarnado. Então, quer dizer, a evolução do espírito, ela trabalha toda essa parte. A gente vai ter mais consciência, a gente vai ter mais ética, mais moral, porque até fora do corpo físico
nós necessitamos cada vez mais desta evolução. E nos tornando pessoas cada vez melhor, então a gente vai estar cada vez mais ajudando até os nossos irmãos recém-desencarnados, que muitas vezes a gente depara com pessoas aí que desencarnaram e não sabem que desencarnaram. E estão aí, digamos assim, de uma certa forma, perdidos e buscando refúgio, tentando entender o que aconteceu, por que os familiares não mais o ouvem, não mais dão atenção a eles, porque eles não sabem que estão fora do corpo físico. Então é importante essa evolução, é importante esses conhecimentos, até para a gente estar cada vez mais preparado, até para o nosso desencarne, para a nossa aceitação. Vai lá, Luiz. Bom, citando só um pouquinho sobre a evolução do mundo físico e tal, todo mundo já viu falar sobre os dinossauros, que são espécies que muito foram extintas e tal, até que surgiram depois as espécies que estão até hoje presentes. E provavelmente no plano físico, o ser humano, também fisicamente falando, vai evoluir para uma espécie superior à humana. Assim como ele falou do homem primitivo, o homem antigo, o homem das cavernas, o neandertal, depois veio o homem sapiens, né? Hoje ainda é o homem sapiens atual. Num futuro mais distante, quem sabe daqui 1000 ou 2000 anos, o homem fisicamente, no mundo físico, vai transcender ele mesmo. Vai surgir uma nova espécie superior à atual, né? Por exemplo, se você pegar as capacidades de hoje do homem, o homem está aprendendo. Antigamente, poucas pessoas sabiam ler e escrever. A capacidade cerebral do homem de hoje está aumentando cada vez mais, porque a vida atual, o momento atual, exige isso. As pessoas têm que ter um bom conhecimento. Hoje se fala até que pessoas que têm pouco conhecimento não conseguem nem arranjar emprego. Isso. Né? Tem dificuldade de conseguir uns empregos. Só para você ver como é que é a colocação, o mundo está evoluindo e está pedindo mais evolução através do mundo físico. Mas a gente, como estuda espiritismo, do outro lado, a gente sabe que existe também a evolução no plano espiritual. Sabe que o homem de hoje tem muito mais poder de evolução, tanto no mundo espiritual que as gerações antigas. Se pegar anterior a Cristo, anterior àquele tempo, as pessoas faziam determinadas tarefas evoluindo espiritualmente. Hoje se exige até espiritualmente até muito mais. A responsabilidade do indivíduo espiritualmente hoje é maior. A responsabilidade com a ética, com a moral, né, com as obras, com os trabalhos, né? Mas eu queria falar num aspecto interessante. A evolução, a transcendência, a evolução de seres, por exemplo, o homem, como era animal, por exemplo, ele mal via as cores. Aí depois evoluiu a vista, passou a perceber cores, enxergar ao longe. E a gente, como espírito, a gente desenvolve e passa a perceber até um mundo espiritual que a gente, como homem, não percebe. São chamados casos de mediunidade, paranormalidade, animismo. Porque no alcance da sua percepção também está a sua capacidade de compreensão e evolução. Você passa a ver mundos mais evoluídos, compreender certos fenômenos e você, como se diz, abre mais portas para você evoluir, compreender e até entender. Né? Fica difícil, às vezes, a gente mexe com o espiritismo. Muitas vezes as pessoas vêm, participam de reuniões e procuram conversar com o médico, procuram saber, mas o que você vê durante o seu processo de imunidade, o que é os mundos lá, né? Porque as pessoas que não têm essa percepção, clarividência, clareaudiência, né? Ela quer saber, e como ela não tem a capacidade de percepção, ela pergunta evidentemente para as pessoas que têm. E as pessoas passam a descrever. Aí você vai ver que a própria mediunidade já é um mecanismo que é dado ao homem para ele naturalmente já ir transcendendo, já ir naturalmente aprendendo a perceber o mundo espiritual e compreendê-lo, a trabalhar com mais, como se ele tivesse mais existência espiritual, a porção espiritual de vivência dele aumentasse, né? Ele passa a ter, a gente mal percebe o mundo espiritual, está acontecendo ao lado nosso, percebemos mais intuitivamente, às vezes como uma obsessão, às vezes como uma intuição, às vezes como, né, entendeu? Sentimos carga de energia. Agora os médios, é lógico, eles passam a ter uma percepção maior da parte espiritual. Eles veem, eles ouvem, né? Interferem muitas vezes em acontecimentos, né? E o perispírito, ele evolui, falando do físico, passando aí. Quando a gente desencarna, nós que somos espírito, então nós sobrevivemos em um corpo chamado perispírito. E o que seria esse corpo? O corpo do espírito. Assim como a gente citou da idade do homem da pedra, como o físico evoluiu, como a aparência melhorou, como houve uma lapidação nisso aí, e o perispírito ele é a mesma coisa. O perispírito do homem menos evoluído, ele é mais denso, mais pesado. Então ele tem até mais dificuldade de alçar voo, digamos assim.
E de acordo com a evolução, a transcendência, até o perispírito vai se tornando cada vez mais sutil. E no livro dos Espíritos fala que o espírito troca, né, de perispírito, como se o ser trocasse de roupa. Então, ou seja, de acordo com a evolução, com o seu crescimento, com a sua depuração, isso vai se tornando cada vez mais sutil. E a gente vê que o homem moderno, o homem evoluído de conhecimento mesmo, ele depende de pouco, porque hoje em dia a questão é essa, a questão é você usar o mínimo possível. Até já se fala, a gente vê muito na mídia, sobre a questão da vida sustentável, porque, olha, hoje em dia a gente não tem mais necessidade de usar um absurdo de água para consumo. Você pode reutilizar muitos materiais, inclusive os plásticos, né, falando das reciclagens. Então, quer dizer, tudo isso vai tornando a nossa dependência cada vez menos. Por quê? Porque nós nos tornamos cada vez mais sutil através da evolução. E não há necessidade de tanto desperdício, de tanta densidade. Então, isso também tem a ver com o corpo físico e tem a ver com o perispírito, que é o nosso corpo perispiritual, porque de acordo com que a gente vai tirando muitas coisas que nós não necessitamos, isso vai se tornando cada vez mais sutil. Aí quer dizer, a transcendência é maior, porque uma pessoa, quando ela ganha conhecimento, quando ela evolui, ela fica até mais bonita. Já conseguiu perceber isso? Então, quer dizer, essa aparência fica nítido na pessoa. Jesus até disse o seguinte, que os olhos é a janela da alma. Então, os olhos que vê com o bem, ele é mais transcendente, ele é mais luminoso. Então, a gente consegue perceber isso. Talvez seja até difícil para as pessoas entenderem o que eu quero passar, mas na verdade é isso. E quanto mais você evolui, quanto mais você se depura, muito mais você se torna transcendente, mais luminoso, mais sutil. E isso é o que faz a evolução em nossa vida. Então, como a gente citou bastante sobre a questão da evolução física, e a evolução do espírito também é assim. Porque o espírito evoluído, ele só trabalha em prol do bem. E muitas coisas até referente à vida que ele viveu, já não é uma coisa incomodativa a ele, como por exemplo uma pessoa citar sobre alguém que desencarnou, e então tanto faz falar mal ou falar bem, desde que aquela pessoa não tenha culpa no cartório, ou seja, não deva isso, então ela não está nem aí para isso. E é isso que os espíritos evoluídos fazem, eles já não se importam com coisas corriqueiras como a gente. Aquele que tem uma percepção maior, vê mais coisas, ouve mais coisas, ou tem mais sentidos, canais mais abertos para perceber não só o mundo físico, espiritual, outros planos, mundos, dimensões, evidentemente ele consegue ter mais conhecimento, mais desenvolvimento. E é como se dizer, a pessoa que abre mais portas, vive em mais lugares, tem mais acesso, é uma pessoa mais evoluída. Ela consegue ir para mundos diferentes, planos diferentes, consegue ter entendimento, conhecimento e atuar nesses lugares. Pessoas que têm pouca visão, pouca compreensão, mesmo se vai parar nos lugares desses, mesmo que seja acidentalmente, ela não consegue ter uma boa desenvoltura, porque tem desconhecimento de causa, não sabe como agir, como atuar, como se mover, né? Como exigir, como relacionar. Então, a percepção, no caso a gente cita muito a mediunidade, o animismo, a paranormalidade, permite captar melhor o mundo espiritual, o mundo, alguns diriam sobrenaturais, outros diriam, né, o mundo das potências, que ainda o ser humano comum não consegue ter acesso, mas que vem evoluindo ao longo da história. Se pegar a história desde os homens primitivos, os homens da pré-história e tudo mais, a mediunidade nos seres humanos, ou essas capacidades paranormais, vem ao pouco evoluindo, vem se tornando cada vez, os homens cada vez mais capazes de exercer mais fenômenos e percepções e compreensões, né? Se você, por exemplo, tentasse descrever para um homem antigo, um homem da pré-história, da caverna, o que é o espírito, descrevendo o que se conhece hoje, ele não conseguiria entender quase nada, né? E o que ele não entende, ele não pode nem sequer imaginar, muito menos, né, compreender o alcance e a potencialidade que aquilo pode
ter, né? Então, por isso que a gente procura estudar, conversar, se conhecer. E aí você fala assim, mas quem melhor para explicar sobre o mundo espiritual senão os espíritos? Isso. Aí entra o processo mediúnico, que você recebe os espíritos. E ele descreve o mundo além e tal, né? Onde a gente não consegue penetrar, tem alguém que penetra com as suas visões, as suas concepções e trazem para nós uns relatos que nos permitem, pelo menos, fazer um exercício de compreensão e imaginação, né? Isso. De um modo geral, todo mundo transcende, até os próprios espíritos, até os seres evoluídos, como a gente costuma falar no senso comum das pessoas, os anjos guias, as consciências, os espíritos que fazem assistência, até eles estão em processo de evolução. Até eles estão, como se diz, aprendendo e descobrindo coisas novas e transcendendo eles mesmos, né? Com o correr dos séculos, dos milênios, né? Eles transcenderão. Provavelmente nós vamos tornar também o que eles são hoje, daqui no futuro, né? E para um futuro mais distante também transcendermos, né? A todos os seres evoluem, transcendem, evoluem de graus de existências, de maneiras de ser e compreender. Isso é até bonito, porque imagina se você fosse continuar a eternidade sendo só homem, não pudesse ter dentro da eternidade, assim, vai existir além da eternidade, bilhões e trilhões de anos no futuro, mas nunca vai superar, sempre vai ser um homem. Quer dizer, seria uma incongruência com a própria natureza da gente. A própria existência, o dia a dia, cada segundo, a gente está evoluindo. A gente está adquirindo conhecimentos, percepções, vivências, né? Está adquirindo maturidade, né? Isso. E está capacitando a ter um mundo melhor, a compreensão. E como seres, como espíritos e tudo mais, a reencarnação em si favorece. Imagina se você reencarna muitas vezes como homem e vai reencarnar no outro corpo, o traquejo, vamos falar assim, a sua capacidade de manusear aquele corpo, né, naturalmente vai evoluindo, né? Vai. Você vai pegar um corpo novo, você rapidamente, é como se você pegasse, eu sei andar de bicicleta, mas eu aprendo a andar de motocicleta, pretendo andar de outros veículos. Então você vai cada mais se capacitando também a ocupar um corpo melhor, um veículo melhor, e transcendendo com a sua natureza como consciência, como alma, como um ser que tem uma existência, como uma percepção, como seu elemento, né? O elemento, aquele Atma, que nem descreve os antigos Budas. E se essa sua capacidade de evoluir aumenta, você adquire com ela mais e mais e cada vez mais. Então, essa parte de evolução e transcendência, aí você fala assim, pô, mas você está indo muito além. Nós podemos falar de coisas mais imediatas, como o homem, ou então mais referente à primeira, a desencarnação, mais que coisa. Então, a gente dá um passo de cada vez, sem saber ao certo o tanto que já se caminhou e o tanto que se vai caminhar. O importante, de fato, é o passo de cada dia. Mas tendo uma noção de onde se está indo, de onde se está vindo, ajuda que a caminhada seja mais direta. Porque o cara que caminha perdido, né, não sabendo para onde vai, ele vai dar muito mais volta, ele vai errar de muito de caminho, vai ter que refazer muito trecho, né? Voltar e retomar. Aquele que sabe que por onde está indo, para onde está caminhando, ele erra menos, então a capacidade dele repetir os processos de aprendizado são menores. Ele acerta mais, ele vai mais rapidamente, né? Vai acertar mais e errar menos, né? Isso. E a gente vê também, quanto à questão da evolução, quanto ela traz de benefício para todos nós. E a gente percebe também até a capacidade de aceitação referente a todos nós. Eu já citei aqui em outros vídeos também sobre a questão da escravidão. A gente vê como as pessoas eram bem menos humanas. Hoje em dia, a gente vê que a evolução trouxe, principalmente nesse caminho da vida física, hoje em dia uma pessoa judia de um animal na rua e alguém já chama a polícia para ele, né? No plano físico mesmo, você evoluiu moralmente muito, Isso, né? Fala-se em direitos humanos, né? Isso. Né? Fala-se... Hoje se fala muito em ecologia, de defender a ecologia, o ecossistema. Isso que é a mentalidade dos seres humanos, a média está evoluindo, né? A sabedoria da população está evoluindo. Cada vez mais, né? Então as pessoas hoje elas têm mais sentimento, têm mais respeito pelo próximo. Então tudo isso é o que traz a evolução. E principalmente com essa transcendência, porque o indivíduo se transcende. E crescendo cada vez mais, evoluindo cada vez mais, se tornando cada vez mais humano, cada vez mais compreensivo. E a gente não evolui somente
como a gente está sempre batendo nessa tecla aí, na parte física, mas principalmente na parte espiritual. E a vantagem do espírito é que o espírito, ele não perde os conhecimentos que ele adquire. Ele pode até estacionar, que é uma coisa muito rara, mas ele nunca para e nunca perde o que ele adquiriu em conhecimento. Então, quer dizer, quanto mais a gente evolui, muito melhor a gente vai ficando, muito melhor a gente vai entendendo as coisas e muito melhor vai se tornando a vida. E a gente alcançando com isso a tão almejada, a tão desejada felicidade que todos sonham. Porque todo mundo quer isso, né? Ser feliz, todo mundo cita isso. E muitas vezes as pessoas até dizem, e para mim ser feliz, o que eu tenho que fazer? Tenho que casar. De repente ele vê que o casamento não é a fonte da felicidade dele. Aí eu tenho que ter filho. De repente o filho não é a fonte do conhecimento e não traz felicidade. Tem que ganhar dinheiro, tem que ficar rico. De repente ele depara com vários problemas e vê também que aquilo não é felicidade. Então, o que é a verdadeira felicidade para todos nós? A evolução, porque a gente evolui, a gente cresce, a gente passa a entender melhor, e como disse Jesus em suas parábolas, no Sermão da Montanha, quando ele disse o seguinte, que felizes os puros de coração, porque verão a Deus mais face a face. Então, quer dizer, quanto mais você evolui, quanto mais conhecimento você adquire, melhor você entende a Deus. E com isso você passa também a entender melhor a vida, o porquê que você vive, o porquê que você está aqui e o quanto os conhecimentos te trazem benefício, tornando você uma pessoa cada vez mais sábia, cada vez mais feliz. E você vê que sempre, até nessa área, né, Luiz, do trabalho, como você citou agora há pouco, a gente vê que as pessoas mais estudadas, mais evoluídas, eles sempre pegam até um cargo melhor. Enquanto os cargos de serviço bruto, de serviço pesado, sobra sempre para os mais rústicos, né? Não quero dizer assim que eu digo rústico na questão de conhecimento, porque se o indivíduo tem um estudo, se ele tem conhecimento, se ele é uma pessoa que adquiriu um patamar de inteligência bastante grande, então quer dizer, ele vai sempre ocupar um cargo cada vez melhor. E com isso ele vai estar deixando de usar muito de suas forças, de sua saúde, etc. e tal. E outra coisa que a gente depara também é que a rotina corrói a alma. Então quer dizer, a pessoa ela nunca quer estar no mesmo lugar. Então se você está num trabalho, se você está numa fase da vida, você quer estar sempre melhorando. É por isso que todo mundo trabalha, todo mundo se esforça, todo mundo estuda, porque as coisas vão sempre melhorando cada vez mais. Então fica aí essa dica para você da evolução, que você tenha consciência disso, que somente com a evolução alcançaremos a verdadeira felicidade. Bom, falando, a gente continuando no processo da transcendência, que a gente falou, o ser evoluir com potencialidade, com recursos, como percepção, compreensão, conhecimento, capacidade de atuação, mecanismos que tem a ver mais com a sua existência. Também é interessante falar que a gente, espiritualmente, a gente vai conhecer também outros planos, outros mundos, outras dimensões. E de acordo com o que a gente tem capacidade de compreender, e a nossa consciência teve capacidade de evoluir até aquele ponto, o plano vai ser relativo também. Pessoas mais evoluídas participam de planos e mundos mais evoluídos. Pessoas menos evoluídas vão estar em regiões ou planos ou mundos menos evoluídos, né? De acordo com a sua potencialidade e capacidade, né? Se a capacidade, se a consciência tem, botando entre aspas, capacidade de voar, ele vai participar de mundos que permitam ele voar, né? Se ele tem mais presa, vai estar em mundos mais presos. Então é interessante falar, por exemplo, o espiritismo se fala muito, a gente pode citar, mas existem outros ramos, como Conscienciologia, budismo e tal, que existem vários planos e várias capacidades de espíritos. Os espíritos não são todos iguais entre si, ou vários planos. Dentro da mediunidade, a gente poderia, do espiritismo poderia citar, por exemplo, muita gente já ouviu falar de umbral, né? Dentro da religião já se ouviu falar em purgatórios, né? Já se ouviu falar, por exemplo, em outros mundos, por exemplo, no Nosso Lar, já teve até filme falando sobre isso, que são mundos mais evoluídos, com os espíritos mais evoluídos, mais capazes, e provavelmente existem mundos, até muitos outros planos e mundos, de acordo que varia com o grau da capacidade dos espíritos. E dentro do espiritismo, inclusive, se fala, né, descrevendo só uma escala
de evolução dos espíritos, né? O Kardec cita lá na parte todinha, no livro dos espíritos, que fala desde os espíritos imperfeitos, né? Que vão os espíritos em evolução e os espíritos que são mais perfeitos ou mais puros, que são em graus de evolução. Ele cita como meio de classificação a evolução moral, mas não é só a evolução moral, é a capacidade de percepção, de compreensão, né? A capacidade do ser em si se transcendeu para um espírito mais denso ou menos denso, um ser que pode participar de mundos melhores ou piores, né? Se ele tem menos dívidas, menos karmas para se pagar, vamos falar assim. Tudo isso são graus que determinam a capacidade do ser e, como espírito, um estágio de evolução que ele vai alcançar, né? Isso. E como ele vai ter capacidade. E tudo isso, a evolução, basicamente falando, mesmo no plano espiritual ou material físico, vem através de uma coisa que se chama através do trabalho, através do esforço da consciência. Isso. Né? Ou adquirindo conhecimento, ou fazendo assistência, ou se renovando, como a gente falou, eticamente, moralmente, né? Mas tudo, no fundo, representa que a consciência faz um esforço, um trabalho de melhoramento, de renovamento e de compreensão, de capacidade. Com certeza. Né? Você não vai adquirir emprego melhor se não se capacitar a exercer uma função melhor, seja estudando ou aprendendo uma profissão, uma técnica. Você tem que estar capacitado, não basta só surgir a oportunidade. Você tem que estar capacitado a merecê-la. Né? Isso. Você também tem que batalhar, se esforçar, no sentido de gerar oportunidade. Isso. Porque o ser esperando não fica parado esperando aparecer a oportunidade, ele corre atrás, ele faz a oportunidade acontecer. Isso. E tudo isso é conseguido através do trabalho, da atuação do ser. Né? Quem fica parado, cruzado, a tendência é ir de mal a pior, né? Porque as coisas tendem a escapulir dele, da mão dele, né? Se ele ficar parado, a casa pode cair, apodrecer, vamos falar assim. Né? O mundo está girando e está correndo, ele pode até ser engolido pelos acontecimentos, né? Com certeza. Mas o ser que procura se esforçar um pouquinho, relacionar, ele vai se capacitando e vai compreendendo e vai participando e conseguindo adquirir coisas melhores, seja no mundo material ou também no mundo espiritual. Adquirir riquezas espirituais, como Jesus falou, a bem-aventurança, exige o indivíduo fazer um esforço de melhoria, né? de persistência, né? Evoluir em qualidades morais e éticas, no amor ao próximo, na fraternidade, na caridade, na compaixão. Tudo isso vai abrindo portas, né? Você se mostra como um ser que trabalha e faz para o próximo, então pessoas, mundos evoluídos vão abrindo portas para você, porque você é esforçado, né? A pessoa não vai te levar para o mundo espiritual só porque você tem uma fé. Você precisa mostrar que você tem capacidade também de ser útil naquele ambiente. Precisa provar a fé, né? É preciso mostrar que você tem um amor verdadeiro, né? E que você, se pôr aquilo lá, você vai ajudar o ambiente a progredir, vai ajudar a coletividade, você vai trabalhar em prol da coletividade para que o mundo evolua sempre mais, né? E também não é só trabalhar para a comunidade que você evolui, você também trabalha fazendo assistência para os que estão atrás, resgatando, porque você tem muitas pessoas que precisam da sua assistência. Você, como espírito evoluído, ou como ser evoluído, tem um comprometimento em puxar os que são menos para o seu estágio, seu nível, né? Porque se ninguém puxasse ninguém subiria também, né? Ficaria todo mundo estacionado. Hoje nós somos, falando em termos espirituais, de evolução, nós somos até o legado do que esses espíritos mais evoluídos deixaram aí. Falando Jesus, falando Buda, falando esse pessoal todo do Espiritismo. E olha aqui, a multidão de pessoas que trabalhar para que nós pudéssemos evoluir melhor e mais rápido é enorme. Não se poderia citar aqui inúmeros, né? No próprio rol, não só do Espiritismo, como das outras áreas. E esse é o comprometimento de cada um. Todo mundo está sempre puxando o próximo, trabalhando pelo próximo e se capacitando no mundo melhor para poder trabalhar para o mundo melhor e também para os que ficaram, né? O próprio ato de aprender a ler e escrever, de crescer, a gente depende dos pais, depende dos professores, depende da comunidade, né? Se a gente já fala assim, não dependo de ninguém, é uma mentira, a gente sempre depende de alguém. Todos nós somos seres dependentes, né? Então é isso, fica aí essa mensagem da evolução. A gente vê que, como foi citado aí, que até para a gente estar no mundo melhor, no mundo espiritual, é preciso que nós tenhamos esse merecimento, né? A gente lembra de uma parábola de Jesus,
no qual uma mulher disse a ele, né, Senhor, quero que meus filhos estejam ao teu lado. E ele disse o seguinte, mulheres, não sabeis o que pede, porque para isso é preciso que tenha merecimento, é preciso que evolua, é preciso que cresça, se depurem para estar a este local. Então, quer dizer, o nosso mundo, tanto no físico quanto espiritualmente falando, vai depender da nossa evolução, do nosso crescimento, do nosso melhoramento. Né? Então, fica aí mais essa mensagem, está aí mais esse vídeo e já vamos nos despedindo por aqui. Eu quero agradecer aí mais uma vez o Valdir, ao Luiz pela presença e espero que esse vídeo leve a todos vocês um pouco mais de conhecimento e que ele possa também levar a você a evolução, aquilo que a gente tanto comentou aqui. Meu abraço a todos, obrigado. Bom, eu também queria me despedir, né, do nosso compadre aqui, o amigo Valdir, o Bill, de mim também, de todos que estão assistindo esse vídeo. E queria citar também aquele negócio de Jesus fala que quem quiser evoluir tem que tornar, na verdade, servos do próximo, no sentido de fraternidade e compaixão, né? Porque no mundo dos evoluídos, na verdade, todo mundo vai trabalhar e participar para o crescimento do próximo, dele e do próximo, de toda a comunidade geral, né? E então, aqui a gente está fazendo isso, eu sou muito grato à espiritualidade, que tem nos instruído, nos encaminhado, estão aqui fazendo assistência, nos permitindo fazer essa melhor rememoração. Cito Jesus em especial, porque representa de uma maneira geral a todo mundo e todos eles, né? E falando que quando a gente participa desse vídeo para vocês, espero que vocês enviem opiniões, comentários e nos favoreça também a entendimento melhor e compreender melhor. Vão estar ajudando no nosso processo de evolução e compreensão, né? Porque todos somos conservos na casa do nosso Senhor, né? Todos somos participantes desse mesmo caminho e desse mesmo processo que é a luz, a evolução. E sem dizer mais, obrigado, né? Até a próxima oportunidade.